pela primeira vez em quase 92 anos de existência, a subseção da OAB Varginha nomeia uma mulher para presidente. Olha que legal! E a nova presidente tem muita experiência nas áreas civil e tributária. Ela tem 37 anos de idade, é muito jovem, né? É formada em Direito em Varginha, especialista em Direito Tributário, em Direito Processual, Civil, nossa senhora, e também do Trabalho, e atualmente é sócia em um grande escritório aqui da cidade de Varginha. Eu nem consigo falar o currículo dela, gente, porque é muito grande, ela tem muita experiência. E ela veio aqui hoje no programa, vai falar dessa experiência na área do direito, da trajetória dela até aqui, além de falar um pouco do trabalho dela na OAB aqui na cidade de Varginha. Comigo hoje, Shirley Teodoro, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Uma honra pra gente. Boa tarde, Helena. Obrigada. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos bater um papinho, eu quero que você conte muita coisa aqui pra gente. Então, antes de falar diretamente da nomeação, vamos falar um pouco da sua trajetória. Como que tudo começou? Como a sua relação com o direito começou? Então, Helena, eu sou natural de Lavras, nossa cidade vizinha aqui. E eu comecei a faculdade de Direito em 2005, aqui em Varginha. Então, eu vim e voltava todos os dias. E desde que iniciei a faculdade, teve uma identidade muito forte e muito relevante, mas no princípio é preciso conciliar, né, a necessidade do trabalho para conseguir continuar estudando e concluir a faculdade, mas entendo que tem questões que são dons na vida da gente, que a gente traz isso com a gente quando a gente tem a oportunidade de externar através da nossa profissão e a gente consegue fazer isso, a gente vai com o tempo colhendo e fazendo a diferença na vida das pessoas que estão perto da gente, além da nossa vida com certeza. Então a faculdade eu comecei em 2005 aqui em Varginha, cursei todo o curso aqui na cidade e quando concluí, ainda no último ano, eu comecei a fazer o estágio nesse escritório do qual eu sou sócia hoje ainda. E aí minha trajetória não parou, né? Não houve nem um momento de sombra de dúvida, de olhar para a carreira pública, é a advocacia que me conquistou, é onde eu me encontro, é o que eu gosto de fazer, é o meio que me faz bem. E me fala uma coisa, assim, como que você entendeu que você teria uma participação, né, no trabalho da OAB? O trabalho institucional, ele é algo que surge o interesse desde que a gente conheça um pouco mais. Quando a gente começa a advogar, a gente tem a oportunidade de ter acesso ao OAB, que é uma instituição de classe, mas é preciso uma iniciativa. E eu comecei através de uma comissão temática de direito ambiental. Foi ali realmente que eu dei o start. Entrei na OAB, comecei a participar dos trabalhos que eram realizados por aquela comissão, e aí eu brinco que quando o bichinho da OAB te pica, nunca mais você sai, porque você começa a se envolver com o trabalho e entender que você pode somar, que você pode fazer a diferença desde que você esteja ativo, conhecendo a logística de como as coisas funcionam, para entender a OAB muito para além de simplesmente um órgão que valida o ingresso na carreira da advocacia, não, é uma instituição civil muito séria, respeitada e com um papel muito relevante na sociedade. Você consegue, assim, explicar, porque muita gente está em casa com uma área muito específica, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que faz um advogado da sua área, né? Onde você atua, e o que a OAB faz, porque a OAB é... Com certeza. O advogado, ele tem uma gama muito vasta de áreas em que ele pode atuar. No meu caso específico, que atuo na área civil e tributária, vou falar da tributária que é mais específico, eu lido principalmente com questões que envolvem tributos, né? Tributos onde a gente insere ali, falando uma linguagem mais popular, os impostos. Então, eu lido na defesa dos contribuintes com relação aos seus interesses perante o Estado. Estado, eu falo município, Estado mesmo, União, em todas as discussões que são inerentes a essa atividade da tributação no país, que é muito complexa, né? Então, nem sempre é um trabalho simplesmente de verificar aquilo que está sendo cobrado de forma indevida, mas pensar estratégias para que o empresário, para que o contribuinte, nos termos legais, possa criar um planejamento tributário para pagar menos tributos nos termos da lei, volto a dizer, não é nenhum trabalho ardiloso para se esquivar do dever de pagar os tributos, né? Mas é um trabalho dentro dos limites da lei. Então, o advogado ele pode atuar em diversas outras áreas, direito trabalhista, criminal, ambiental, compliance, enfim, uma gama extensa. Onde entra a OAB? A OAB é uma instituição civil
e nós temos um estatuto que rege a atividade da OAB, assim como rege a atividade dos advogados. Então, ela é de fato uma instituição voltada a trabalhar o ingresso da pessoa na atividade da advocacia, o processo de seleção. Ela também fiscaliza permanentemente essa atividade do advogado. É a OAB quem tem a competência para que, se for necessário, processar disciplinarmente um advogado, né? Mas, para além disso, a Constituição, Helena, ela fala que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. O nosso estatuto repete isso. Então, a OAB ela tem outras vertentes que é alcançar a sociedade. A OAB existe para defender a Constituição Federal, para defender a ordem do Estado Democrático de Direito, defender direitos sociais, a plena aplicação da lei de uma forma célere para que a justiça possa acontecer de verdade para o cidadão. E para isso, a gente tem braços de trabalho. A título de exemplo, nós temos aqui na nossa subseção uma série de comissões temáticas que trabalham temas que são de interesses sociais. Eu tenho a comissão, por exemplo, que trabalha os direitos da criança e do adolescente, a comissão que trabalha a promoção da igualdade racial, a comissão da mulher advogada, enfim, diversos temas em que a atuação é sim voltada para o advogado, mas ela acaba também atingindo a sociedade. É porque a gente, às vezes, determinados casos, assim, a gente ouve falar, a OAB se manifestou e tudo mais, e a gente, às vezes, não entende muito, mas o que tem a ver a OAB se manifestar? Eu não sabia que tinha essa preocupação. E é interessante também, Helena, que essa atuação da OAB como uma instituição civil muito respeitada e muito importante no nosso cenário, no nosso contexto, é que dá a ela essa credibilidade de, em diversas situações, quando há manifestação da OAB, ter de fato uma aceitação e uma observância mais atenta daquele caso em específico. E por isso que a gente tem um compromisso ético muito rígido também. Enquanto a gente atua, o advogado, enquanto ele atua privativamente, né, na atuação dele, ele está ali exercendo um serviço público, uma função social. E ainda mais, quanto mais a OAB sendo instituição e falando à frente dessa classe e defendendo os interesses dessa classe, mas também permanecendo atenta aos olhos à sociedade, de modo geral. Então tem a OAB, a sede é na capital, né, mineira, e tem as subseções. Em cada cidade, como é que funciona isso? A OAB, a gente tem uma estruturação, a gente tem um Conselho Federal, então a nível de Conselho Federal tem as representações das seccionais, a gente fala dos conselhos de estados. E aí a gente tem dentro das localidades em que é possível, porque a depender da cidade, depender do número de inscritos, não é possível ter uma subseção. Mas Varginha, por exemplo, subseção Varginha, que é a 20ª subseção do estado, a gente cuida, a gente está à frente, né, da gestão, né, da representação da classe na nossa região e pode alcançar também algumas circunscrições próximas, como por exemplo o Monsenhor Paulo. Então essa divisão existe e elas são autônomas. Então a gente tem aqui a diretoria da OAB Varginha, né? Temos a diretoria seccional, que é no estado, o nosso presidente Sérgio Leonardo, e temos o Conselho Federal também. Ela é assim estruturada para que consiga ter essa abrangência, né? E é tão bem dividido, né? O trabalho de vocês é tão, assim, eficaz, é uma classe também tão unida, né? É muito interessante como vocês trabalham não só para a classe, né? Mas para toda a sociedade como um todo, né? Claro, Helena, e eu entendo que isso é essencial, porque quando a gente observa o que o nosso estatuto diz e fala dessa defesa da Constituição, dos interesses sociais, né? Da plena aplicação das leis de uma forma célere e justa, eu entendo que esse é o nosso compromisso. E quando o advogado consegue realmente se compreender nesse papel, se revestir desse papel de um agente que tem uma capacidade de mudar a realidade das pessoas, a gente age diferente. É uma profissão como outras profissões, tem os interesses pessoais de cada pessoa, mas aquilo que a gente se investe, o compromisso que a gente assume ao advogar, ele é diferenciado, ele requer de nós a assunção desse compromisso. Eu estou ali realmente para prestar um serviço que é social, atinge a vida de uma pessoa. A defesa bem feita, a defesa responsável dos interesses de alguém, ela tem um impacto. É muito legal. E assim, a gente vê você falando, eu percebo que você tem muito amor pela profissão, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho de como que você trilhou o seu caminho até hoje a presidência. O que aconteceu? Como que foi esse trâmite? Conta pra gente um pouquinho. Claro, com prazer. Como eu te falei, comecei ali então na Comissão de Direito Ambiental, né? Eu me graduei no final de 2009, então 2010 já ingressei nessa comissão. E aí, com tantas oportunidades de comissões temáticas, a gente vai criando uma identidade com os gostos que a gente tem de atuação profissional. E aí a gente começa a se envolver com outros colegas de áreas que são relacionadas
E o bacana é que dentro desse trabalho social, nessa vertente social do trabalho da OAB, a gente também encontra pautas que são do nosso interesse, como por exemplo, desde o começo, eu sempre senti o interesse, a necessidade que nós tivéssemos um trabalho voltado à questão da promoção da igualdade racial, mas eu não fui a primeira que sentiu isso. Outras colegas, outras pessoas que antecederam também tinham essa visão e a gente conseguiu, depois de um tempo, implantar esse trabalho. Então você consegue aliar, e isso foi me envolvendo muito dentro da OAB, a possibilidade de trazer pautas que são relevantes, inclusive para o que diz respeito aos nossos interesses particulares, como a questão racial, e você conseguir fazer isso dentro do contexto profissional, do contexto da advocacia, do contexto institucional. Estando ali dentro, Helena, você quer se envolver, você quer entender como as coisas funcionam, você quer entender, por exemplo, que nós temos um braço muito importante da OAB, que é a Caixa de Assistência, que é um braço assistencial à advocacia. Então, peraí, se eu, enquanto advogado, tenho alguma dificuldade, eu tenho a Caixa de Assistência que pode me auxiliar. Quanto mais distante a gente permanece, a gente não consegue enxergar tudo isso. Então, eu não mais saí dentro do sistema OAB, né? Sempre fui permanecendo ativa nessas comissões, participando como membro, me colocando à disposição, envolvida inclusive em comissões das quais eu não participava, mas que os assuntos eram interessantes. E aí, teve a oportunidade de compor, né, a chapa para a diretoria, que foi eleita e iniciou o mandato no ano de 2022. Quando eu passei, então, a atuar como vice-presidente, doutor Alexandre Prado. E aí sim o trabalho dentro da diretoria, também mais direto, decisões estratégicas, né? Estando mais à frente da classe, representando melhor a instituição de forma mais direta. E é onde eu pude chegar agora a essa posição com essa nomeação, que eu entendo que é uma responsabilidade e uma oportunidade ímpar, sabe? Mas a responsabilidade, ela é maior do que a oportunidade, porque quando a gente se encontra nessa posição, não é para defender o meu interesse privado, meu interesse particular, a gente está falando em nome de alguém. Então, é muito sério, né? É sério, complexo, mas não perde o caráter de uma oportunidade, porque a gente tem realmente a chance de fazer aquilo que a gente entende que pode ser um diferencial, quem sabe? E também dar sequência a um trabalho que muito bem feito foi. E eu queria que você falasse das pautas, né? Assim, quais os seus objetivos, né? Porque é novo para você e não é ao mesmo tempo, porque você, né, já está ali, já conhece, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessas pautas, desses objetivos. Isso. O trabalho que vem sendo desenvolvido por esse grupo, né, por essa diretoria, já iniciado no ano de 2022, tem um compromisso muito grande que vem sendo levado muito a sério com a inclusão, com o avanço. E com isso, a minha intenção é realmente continuar a desenvolver essa pauta, porque, volto a falar, os colegas de diretoria, o doutor Alexandre, que antecedeu, fez um trabalho excelente, muito comprometido, já comprometido inclusive com a questão de diversidade, paridade de gênero. Então, a intenção é dar sequência a esse trabalho e, tanto quanto possível, reforçar a pauta feminina. Por que não a gente reconhecer, a gente admitir que ter uma mulher à frente da instituição vai ser a voz feminina falando também? Por que não admitir que a gente também tem um recorte racial também à frente da instituição? Então, são pautas que eu não posso nem me furtar, sabe, Helena? Seria muito irresponsável de minha parte, porque entendo que levantar essas pautas tem muita relação com falar de representatividade. Né? Eu estou sendo hoje a primeira, eu não posso ser a última. Se eu não conseguir fazer algo para que as portas permaneçam abertas, para que outras mulheres consigam vir, o trabalho pode ter sido irrelevante. E eu fico pensando assim, para você, né, você se sente aí representando muitas pessoas, né, que tem um sonho de ter um cargo de responsabilidade, um cargo de importância, então eu fico imaginando como para você isso tem sido ainda mais importante. Com certeza, importante demais, passa muito pela cabeça, assim, de formas diferentes. Quais pessoas, né, é uma frase que eu aprendi recentemente que eu gosto, modelo de que tenho sido para quem? Então, da mesma forma que para mim, mais recentemente, foi importante começar a enxergar mulheres com um poder de representatividade muito forte, mulheres com as quais eu me identifico, eu me vejo nesse papel, nesse compromisso. Peraí, o que eu estou fazendo? O que vai ser a visão que as meninas, as mulheres que estão vindo vão ter de mim e vão se espelhar? O que eu posso deixar de legado? Porque no final das contas eu acho que tudo é legado, né? Quando a gente tem essas oportunidades, são legados que a gente deixa, o chão um pouco mais macio para quem está vindo, que é o que o presidente que me antecedeu fez, né? Com certeza ele trabalhou muito, isso me permitiu encontrar um solo mais tranquilo para eu trabalhar, e é isso que eu preciso fazer para quem está vindo depois. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu vou ler um recado aqui, ó. Boa tarde, gostaria de mandar um beijo para minha querida Helena, obrigada, e parabenizar doutora Shirley pela nomeação como primeira presidente preta na subseção de Varginha.
tenho a honra de ser amiga e colega de trabalho dessa potência, Marina Cesário, maravilhosa. Minha querida Adoro a Marina. Marina também. Então, assim, isso gera, né, muita alegria nas pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o fato de ser a primeira mulher depois de 90 e tantos anos. É um marco, porque a gente vem batalhando para ter o nosso espaço, mas assim, 90 anos é muito chão. Muita coisa, Helena, é muita coisa. E olha que interessante, nós sabemos que são muitas mulheres advogadas, mulheres competentes, trabalhadoras. Eu costumo sempre fazer reflexão que o que a gente vê acontecendo hoje na história da OAB, da nossa subseção, é um reflexo social, Helena. As mulheres, de fato, têm uma dificuldade muito grande a permanecer, a serem reinseridas no mercado de trabalho, quanto dos acontecimentos que são relacionados ao ser mulher, a maternidade, por exemplo. Depois da maternidade, há uma dificuldade muito grande no mercado receber a mulher novamente, absorver essa mulher no mercado. Muitas vezes não há de fato, né, embora possa existir formalmente, não há de fato um acolhimento. As empresas nem sempre estão preparadas, o mercado nem sempre está preparado. E o mercado não para. E quando a gente vive isso na pele, eu sou mãe, tenho 2 crianças, tenho uma menina de 1 ano e 9 e um menino de 3 anos. E eu sei o quão difícil é você tentar continuar seguindo toda uma pauta de trabalho como você seguia antes de ser mãe. E eu sei que não é só a questão da maternidade, são várias outras questões que a mulher enfrenta. E com isso, a gente enxerga que, de fato, o caminho ficava, né, ou fica um pouco mais tranquilo, menos incompatível, para que o homem alcance esses lugares de poder, esses lugares de liderança. E quando a gente começa a estabelecer um diálogo, como tem sido feito na diretoria já há um tempo, no sentido de vamos trazer as mulheres à mesa, vamos conversar, vamos tomar decisões juntos, e a gente consegue chegar nesse espaço, a gente está vendo ali hoje, eu pelo menos vejo dessa forma, uma luz está começando a brilhar. Nosso desafio, ela precisa ser mantida acesa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente se satisfaz com eventos esporádicos. O evento esporádico, ele não tem o poder de mudar a realidade. A gente precisa ter constância. Não estou dizendo que nunca mais a presidência pode ser de um homem. Não é isso. Eu estou dizendo que é muito importante que a mulher consiga permanecer tendo voz, tendo a fala e sendo ouvida. Olha, eu queria te agradecer por ter vindo, a gente está chegando ao final, mas eu queria que você fizesse as suas considerações, né? Claro, claro. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a confiança que tem sido depositada em mim, não só pela presidência da seccional, Dr. Sérgio Leonardo, mas meus colegas aqui de Varginha também de diretoria e a toda a advocacia. E eu tenho repetido muito que a minha intenção é de servir. Eu espero estar à disposição para servir a advocacia, a sociedade. É esse o meu papel aqui, é para isso que eu estou. E eu vou precisar de muita gente para que isso aconteça, mas eu quero também me colocar totalmente à disposição para poder fazer isso acontecer. E te agradecer também pela oportunidade, Helena. Muito obrigada, viu? A gente aqui te agradece. Shirley, que você tem aí uma linda caminhada, tá? Obrigada. Muito obrigada, foi uma honra